Pessoal, nessa questão existe um avião e lá dentro do avião existe uma maleta que está apoiada no chão. O enunciado fala para a gente que existe um coeficiente de atrito estático entre a maleta, que é μ, e além disso tem uma gravidade, uma aceleração da gravidade local vale g. Vamos pensar nessa situação aqui, antes de analisar cada uma das alternativas, vamos pensar nos casos geral aqui. Imaginem que essa elipse azul aqui seja o meu avião. Bem aqui no chão do avião tem a maleta que eu estou representando de vermelho aqui. Vocês concordam que se esse avião começar a acelerar para frente, ou seja, se ele tiver uma aceleração para frente, a tendência da maleta vai ser escorregar para trás. E por causa dessa tendência, vai haver aqui uma força de atrito. Lembra, essa força de atrito, ela... Vou começar de novo. Essa força de atrito, ela tem algumas propriedades especiais, que é o seguinte. Se a força de atrito for maior do que a força de atrito estático máximo, o que vai acontecer? A mala vai escorregar para trás. E aí, quando a mala começar a escorregar para trás, vai parar de agir o atrito estático e começa a agir o atrito cinético. Mas, se a força de atrito for menor que a força de atrito estático máximo, o que vai acontecer? A mala não escorrega. Mas como que a gente pode descobrir qual seria o valor exigido do atrito quando o avião acelera com aceleração A? Nesse caso, a gente precisa lembrar que a aceleração do avião seria igual à aceleração da maleta se ela ficasse parada. Porque eles iriam andar juntos. Se eles vão andar juntos, eles são dotados do mesmo movimento. Sendo dotados do mesmo movimento, eles também vão ter aceleração. Ou seja, a gente pode falar então que a aceleração do avião vai ser igual à aceleração da mala, que é a força resultante sobre a mala dividido pela massa da mala. Mas olha só, pessoal, sobre a mala, a gente tem o peso e a normal que vão se anular e a força de atrito. Significa então que a força da mala, significa que a força resultante sobre a mala é a própria força de atrito. Bom, então para a gente descobrir se a mala vai escorregar ou não, a gente precisa de pensar nessas duas situações aqui. A gente sabe que se a força de atrito sobre a mala for maior que o atrito estático máximo, ela vai escorregar. Se ela for menor, ela não vai escorregar. Então existe um caso limite. Qual que é esse caso limite? O caso limite, pessoal, o caso limite é quando a força de atrito estático, o caso limite é quando a força de atrito for igual à força de atrito estático máximo. E é isso que a gente vai desenvolver agora. Então, no nosso caso limite, a força de atrito é a força de atrito estático máximo, que é dado pela normal vezes o coeficiente de atrito estático que foi dado lá no enunciado. Normal vezes μ. Mas olhem só, a normal e o peso são duas forças na vertical. Como a maleta não vai se deslocar na vertical, então posso falar que a normal é igual ao peso. Ou seja, nesse caso, a gente percebe que o caso limite, ou seja, a aceleração máxima que eu posso causar ao avião para que a mala não deslize, só então para a gente descobrir o caso limite, ou seja, para a gente descobrir a aceleração máxima que eu posso causar ao avião para que a mala não deslize, basta a gente substituir esse resultado na equação aqui, ó. Ou seja, a aceleração limite do avião vai ser a força de atrito, no caso vai ser a força de atrito estático máximo, mg μ dividido por m. E aí o que vai acontecer? A aceleração limite é g vezes o μ. Vamos recapitular o que foi falado até agora. Que conclusão que a gente chegou com esses resultados todos? A gente chegou na seguinte conclusão. Se a aceleração do avião for menor do que g vezes μ, significa que a força de atrito vai ser menor que a força de atrito estático. E aí o que vai acontecer? A maleta não vai escorregar. E se ela não escorrega, ela vai continuar o movimento dela junto com o avião. E se a aceleração for menor do que gμ, a mala não escorrega. E se ela não escorrega, ela vai fazer um movimento junto com o avião. Além disso, se a aceleração for maior do que gμ, escorrega. E mais importante é que, se ela está escorregando, vai passar a agir sobre ela a força de atrito cinético. Com isso, pessoal, a gente está pronto já para julgar cada uma das afirmativas. Olha o que a afirmativa 1 está falando. Se a maleta não se mover em relação ao chão do avião, bom, se a maleta não está se movendo é o primeiro caso, né? O caso que ela não está escorregando.
Então o passageiro pode concluir corretamente, sem acesso a qualquer outra informação, que o avião está se deslocando com velocidade constante em relação ao solo. Essa afirmativa está errada. Por que ela está errada? Porque essa afirmativa está errada porque existem alguns valores de aceleração que permitem um não escorregamento. Ou seja, não preciso que o avião esteja andando com velocidade constante para que a mala não escorregue. Ele pode estar acelerado desde que a aceleração dele seja menor do que GMI. Então a afirmativa 1 está errada. A afirmativa 2 diz o seguinte: se o avião for acelerado, atenção, se ele for acelerado com uma aceleração superior a μg, a gente sabe então que a gente está caindo no segundo caso. Então o passageiro verá a maleta se mover para trás do avião. Isso é verdade, porque a tendência da maleta, se o avião vai para frente, é ir para trás em relação ao avião. E se a aceleração é maior do que gmi, significa que a maleta vai escorregar. Então até aí tudo bem. Enquanto um observador externo ao avião, em repouso em relação à superfície da Terra, verá a maleta se mover no mesmo sentido que o avião se desloca. Atenção, isso também é verdade. Por que isso é verdade? Porque se a maleta está se deslocando em relação ao avião, se ela está se deslocando em relação ao avião, vai haver um atrito cinético. Esse atrito cinético vai ser na mesma direção. Esse atrito cinético vai ser na mesma direção da movimentação do avião. Ou seja, a afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3 fala: para um mesmo valor da aceleração da aeronave em relação à Terra, com um módulo maior do que mg, então maior do que mg é o escorregamento da mala, maletas feitas de mesmo material e mesmo tamanho, mas com as massas diferentes, escorregarão no interior do avião com o mesmo valor de aceleração em relação ao chão da aeronave. Para resolver essa afirmativa 3, a gente precisa de fazer uma pequena conta aqui, que é a seguinte: se a maleta escorrega, a força resultante sobre a maleta será a força de atrito cinético. Foi a conclusão que a gente chegou aqui. Ou seja, força resultante é massa vezes a aceleração da maleta. Isso é igual a força de atrito cinético. Atenção, força de atrito cinético é sempre normal vezes o coeficiente de atrito cinético, que eu vou chamar de μc aqui. Então, continuando a nossa conta, m vezes a será igual a normal. Normal é igual ao peso, nesse caso, mg vezes μc. Esse m eu posso cortar com m. Significa que, se a maleta escorrega, a aceleração dela será igual a g vezes μc. Ou seja, a aceleração dependerá apenas do coeficiente de atrito cinético. A gente sabe que o coeficiente de atrito cinético depende apenas do material de que é feito a maleta. Então, qualquer maleta que é feita do mesmo material terá a mesma aceleração. Então, a afirmativa 3 também está correta. Os gabaritos, então, é a letra D.